Graça e paz, irmãos. Que bom estar na casa de Deus. Sempre que eu estou me dirigindo para o culto, eu penso assim: estou indo para um ensaio daquilo que vai acontecer, espero muito em breve, todos nós esperamos, eternamente nós vamos cultuar a Deus. Então parece que nós estamos fazendo um ensaio, né? Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, é assim que eu me sinto quando estou me dirigindo à casa do Senhor. Neste ano de 2025, a cada mês, nós vamos trabalhar aqui na igreja um dos valores do reino. Este mês de fevereiro, o tema é a santificação. Algumas pessoas podem perceber esse tema um pouco distante da realidade delas. Estou falando de crentes. Uma vez que ao reconhecerem as suas condições, a sua condição como pecador, e o padrão estabelecido na Escritura, a sua condição e o padrão estabelecido na Escritura, elas ficam um pouco desanimadas. Elas dizem assim: puxa, o padrão é tão alto e eu estou tão distante deste padrão. Mas nós devemos observar, contudo, que a santificação, embora ela se constitua num imperativo de Deus, o imperativo é aquilo que é prescrito como dever nosso, ela só faz sentido para aqueles que foram redimidos. Então, se você tem essa preocupação, puxa, mas o padrão é tão alto, é porque ela está fazendo sentido para você. E se faz sentido para você, se você está preocupado, digamos assim, com isto, se esse tema desperta a sua atenção, é porque ele ressoa na sua essência como eleito de Deus. Aqueles que não foram redimidos não se preocupam com esse tema, nem um pouquinho. Então convido vocês para que abramos a nossa Bíblia e façamos leitura da Palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. 1 de Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Diz assim a palavra: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui a palavra de Deus. Esta carta foi escrita mais ou menos entre o ano 60, máximo ano 63 depois de Cristo. Nos 2 primeiros capítulos dela, ela fala da salvação que há em Cristo Jesus e das implicações, ou seja, alegria, certeza de salvação, santidade. Do capítulo 3 até o final da carta, que é o capítulo 5, Pedro vai falar do sofrimento e do serviço cristão. Ela foi escrita, como a gente observa no capítulo 1, versículo 1, para, abre aspas, os eleitos, fecha aspas. Os temas tratados nessa carta de Pedro são do nosso mais elevado interesse, por diversos motivos.
E cabe destacar alguns deles. Primeiro, a certeza da nossa salvação. É tratado na carta de 1 de Pedro. Aqueles que caminham sem essa certeza, sem esta convicção, é como alguém que caminha por um lugar extremamente perigoso, à noite e sozinho. Vai estar bastante ansioso, vai ter a sua caminhada de fé com extrema ansiedade. Essa carta também fala da alegria em meio aos sofrimentos. Como que nós devemos enfrentar as perseguições, que no caso deles era perseguição religiosa. Naquele tempo, se você se identificasse como cristão, você podia perder a sua vida. Aqui em 1 de Pedro, somos também apresentados as implicações práticas da nossa salvação, ou seja, a nossa nova condição em Cristo vai gerar um viver radicalmente diferente de como nós vivíamos antigamente. Então Pedro vai trabalhar o que nós chamamos de indicativos, que são fatos, certezas, evidências que sinalizam o caminho. E esses indicativos, eles vão funcionar como um combustível para o que vem depois. E o que vem depois são os imperativos, ou seja, aquilo que é ordenado que nós façamos. Por isso essa carta se reveste de grande importância. Eu comecei essa minha fala hoje dizendo que alguns olham para o tema da santificação e ficam até pesarosos, né? Puxa! Mas se você observar, e nós vamos examinar isso, esses indicativos que Pedro nos dá aqui, você vai anelar por santidade. Então, quando nós lemos no final do verso 16, indo lá para o final do nosso tema de hoje, sede santos, porque eu sou santo. Este imperativo é direcionado para você que foi eleito, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presença de Deus, em santificação do Espírito, para o quê? Para a obediência e a expiação do sangue de Jesus. Portanto, ao examinarmos 1 de Pedro, muito em função desses indicativos, nós anelamos por caminhar em santidade. Os destinatários originais de 1 de Pedro estavam sendo marginalizados. E isso decorria do fato que abraçar a fé cristã naquele tempo era quase pedir pela morte. Atraía para eles todo tipo de reações, que acabava criando um ambiente extremamente hostil para se viver. Não esqueçam, anos 60 a 63, quem era o governador de Roma? Nero. Ainda hoje, em muitos casos, abraçar a fé cristã pode significar um tipo de perseguição, não como naquele tempo, uma perseguição mais sutil, mais velada. Talvez tenha acontecido com você. Você abraça a fé cristã e alguns familiares, alguns amigos se afastam de você, não querem mais saber de você, de forma sutil. Você é excluído das conversas, dos debates, e até mesmo pode ser taxado de retrógrado, de antigo, de ignorante. Deste modo, eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: santidade recebida deve ser santidade vivida. Repito, santidade recebida deve ser santidade vivida. Veja o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Este por isso, no início desse versículo 13,
aponta para uma conclusão a ser atingida, baseada numa série de argumentos anteriores, que vem nos versículos anteriores ao versículo 13. Então eu convido você para voltar ali a esses 12 primeiros versículos do capítulo 1. Examine aí na sua escritura, na sua Bíblia. Versículo 2, presta atenção. Eleitos segundo a presença de Deus. Ainda no 2, em santificação do Espírito, ou seja, a obra santificadora do Espírito Santo está agindo em vós. Ainda no versículo 2, veja, pela aspersão do sangue de Jesus, ou seja, a obra vicária de Jesus trouxe perdão para os nossos pecados. Presta atenção, nós estamos trabalhando os indicativos. Pedro está sinalizando antes do imperativo, sede santos. Você está se identificando? Mas ele não para aí. Versículo 3: regenerados para uma viva esperança. Outro indicativo. Como? Mediante a ressurreição de Jesus. Essa esperança, ela é viva por quê? Ela é viva no sentido de que vocês já têm isso. Vocês já foram eleitos. Vocês já foram perdoados. Vocês já foram regenerados. Isso já é de vocês. Versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Para quê? Para uma herança celestial incorruptível. Versículo 5. Guardados pelo poder de Deus para a salvação. Ou seja, Deus não somente nos salva, Ele nos salva e agora diz assim, agora vamos, sigam o caminho de vocês? Não, Deus nos salva, mas também nos guarda pelo seu poder. Somos guardados pelo poder de Deus. E é porque Deus nos guarda que nós permanecemos na fé, tão somente por isso. E aí está o fundamento primário da nossa certeza de salvação, da nossa convicção de que fomos salvos. Onde repousa essa certeza? No que você faz ou deixa de fazer? Não, repousa porque você é guardado por Deus. Paulo também expressou isso, lá em Filipenses 1,6 ele disse: estou plenamente certo, estou convicto, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha a convicção. Versículo 6, parte A. Estamos no capítulo 1, versículo 6, a parte A do versículo. Nisso exultais, ou seja, diante de tudo o que eu já disse para vocês, diz Pedro, até o versículo 5, vocês devem exultar. E a palavra exultar é interessante, porque exultar vem do latim, exultare, e o significado dela é saltar para fora. Então, metaforicamente, Pedro está dizendo assim: saltem de alegria. Exultar é isso, saltem de alegria, regozijem-se diante de tão grande salvação. E quando eu examinava isso, eu não sei se você faz essa oração. Às vezes a gente ora assim: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Você ora assim? Quando você ora assim, o Espírito Santo de Deus faz você lembrar: você foi eleito, você foi regenerado, você foi justificado, você foi perdoado, você foi lavado no sangue. E aí você começa: meu Deus do céu, que alegria imensurável é essa? Versículo 6, parte B. Embora no presente, a Bíblia é justa, né? A palavra de Deus é justa. Você está cheio de alegria, embora no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristado por várias provações. Para que servem essas provações? Mas, presbítero Isaac, eu fui salvo, eu tenho que ser alegre full time, 24/7. 24 horas do dia, 7 da semana eu vou ser alegre, eu vou exultar. Não vai. Tem provações, tem dificuldades, o caminho é estreito. Versículo 7 diz o porquê das provações: para que a nossa fé seja depurada, redundando em glória de Deus. A grande verdade, irmãos, é que embora tenhamos recebido fé salvífica, nós passamos por períodos em nossa vida de grandes dúvidas, períodos de questionamentos, de altos e baixos, de modo que a nossa fé precisa ser purificada, e ela é purificada justamente nas provações. Por quê? Porque justamente as provações é que nos fazem desapegar das coisas terrenas e nos apegar nas coisas eternas. Versículo 8, a descrição de uma fé verdadeira. Diferente de Pedro, o público-alvo dele, da sua carta, não viu Jesus pessoalmente. E aí ele diz assim, que mesmo eles não tendo visto, o amavam. Nós também nunca vimos Jesus pessoalmente, até porque nós não andamos buscando experiências místicas. Para nós, a oração de Jesus lá em João 17:17 nos basta. Jesus orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos em frente então. Tendo recebido então todos esses maravilhosos indicativos da nossa salvação, obrigatoriamente vocês, diz Pedro, serão levados a uma conduta compatível com o que vocês receberam. Ora, vocês foram eleitos por Deus, vocês foram regenerados por Deus, vocês foram lavados no sangue de Jesus. Como vocês devem viver? Da mesma forma que viviam antes? Não. A questão é, como ter esta conduta? Primeiro, vamos examinar 2 pontos apenas. Primeiro, livrem-se de tudo o que atrapalha a caminhada em santidade de vocês e confiem na graça de Deus. Ainda no versículo 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Observe esses 3 verbos usados aqui: cingir, ser e esperar. Para as pessoas do primeiro século, cingir o entendimento, eles entendiam rapidamente o que significava essa metáfora. Para nós do século 21 pode ser bastante difícil entender o que é cingir, mas cingir é porque eles usavam uma roupa que era como túnica, que ia até os pés. Então, quando eles tinham que fazer alguma atividade, um trabalho, ou os soldados, que também usavam esse tipo de roupa, precisavam ir à guerra, eles tinham que cingir, eles tinham que recolher a roupa até a cintura e passar um cinto e apertar bem. Por quê? Como é que você ia correr numa batalha, por exemplo, com um vestido que ia até os pés? Não tinha como. Então, cingir era recolher e amarrar na cintura, amarrar bem amarrado. O apóstolo Pedro desafia os seus leitores a prepararem o entendimento deles para as reflexões mais profundas, mais densas. Entendimento aqui refere-se ao nosso relacionamento consciente com Deus. E o que esse relacionamento deve reproduzir? É como se Pedro dissesse assim: certifique-se de remover todo o empecilho que esteja obstruindo a santidade de vocês. Removam tudo isso. Isso significa cingir o entendimento. Tire
tudo aquilo que atrapalha. Pois bem, diz Pedro, agora que o entendimento de vocês está desobstruído, façam duas coisas. Primeiro, sejam sóbrios. A sobriedade como um estado de clareza mental e vigilância espiritual. Somos exortados a manter o foco no comportamento e nos valores cristãos. Certo professor de teologia, ele tinha um hábito de fazer a seguinte pergunta, às vezes, para os seus alunos: o que você pensa a respeito de tal proposição? Ele fazia uma proposição e perguntava para o aluno: o que você pensa disso? Às vezes, o aluno respondia assim: olha, professor, eu sinto que essa proposição não está correta. E o professor respondia assim: eu não perguntei como você sente, eu perguntei o que você pensa. Irmãos, o evangelicalismo atual, as igrejas ditas evangélicas, têm sido minadas pelo emocionalismo, pela espetacularização da fé, pelo misticismo, e isso tem gerado uma espiritualidade que é oca e pior, viciante. Quanto mais eles se encontram com esse tipo de coisa, de apenas emoções e espetáculos, mais eles querem, mas não há substância. Essas pessoas, irmãos, eles argumentam que Deus não se importa com a nossa mente, apenas com o nosso coração. É evidente que uma espiritualidade apenas racional, sem alcançar o coração, não provém da verdadeira fé. No entanto, Deus nos criou de tal forma que o caminho que conduz ao coração passa primeiro por aqui, você queira ou não. Quando você adentrou esse lugar hoje de manhã, você por acaso deixou a sua racionalidade lá dentro do carro com ar-condicionado? Não tem como fazer isso. Nós somos incapazes de amar intensamente aquilo que nós não conhecemos. É impossível. Toda a Escritura dirige-se primariamente à nossa mente, de modo que quanto mais compreendemos a verdade de Deus, mais ela domina o nosso coração e gera transformações profundas e permanentes neles. Sabe o que é isso? Isso é caminhar em santidade. Você deseja avançar em santidade? Diz Pedro. Ele responde: seja sóbrio. Depois ele diz assim: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação. Olha o segundo verbo aí. Primeiro verbo nós já trabalhamos. Agora, esperai. Primeiro, sede sóbrio. Segundo, esperai inteiramente na graça. A esperança viva que vocês têm, que foi apontada lá nos versículos 2 e 3, agora faz uma conexão com aquilo que é esperado no porvir, que também é mencionado no versículo 5, de modo que a característica básica da existência cristã em santidade é depositar toda a nossa esperança sobre o fundamento da graça. Esta graça, diz Pedro, lá no versículo 13 ainda, está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que está em vista aqui, meus irmãos, é a perfeição futura. Pedro sabia que aqueles irmãos estavam tendo dificuldades. Ora, estavam sendo perseguidos, perseguição de morte. Muitos certamente estavam desanimados. Então, Pedro faz um apontamento para o que virá no futuro.
está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, sua obra redentora se completará em vós. E conosco, no tempo presente, como você tem caminhado? Lembre-se, falei no início da minha fala, alguns olham para o imperativo da santidade e o padrão estabelecido e ficam desanimados, ficam até entristecidos. Mas irmãos, nós acabamos de ler nos indicativos de Pedro, nós não fomos deixados sozinhos, nós somos guardados por Deus. Ou você deposita a sua fé em Deus, no que Ele faz e fará por você, ou você não vai caminhar em santidade, nunca. Olhe para a palavra de Deus e viva nessa expectativa de consumação da salvação em sua vida. E quando você sentir-se assim desanimado, porque você sabe que é pecador, você sabe que tem falhado, e quando o desânimo parece querer tomar conta de você, veja, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja para o que está por vir, coloque a sua expectativa no porvir. Então, concluindo esse primeiro ponto para viver em santidade, nós devemos nos livrar, primeiro, livrar de tudo que tem atrapalhado a nossa caminhada de fé em santidade e com sobriedade, ou seja, deixando o misticismo, o emocionalismo, o espetáculo, deixando essas coisas para trás, depositar toda a nossa confiança na graça de Deus. E aqui temos algumas aplicações. Você tem orado a Deus pedindo para que Ele renove a alegria da sua salvação? Se você não tem feito essa oração, está na hora de começar a fazer. Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Eu conheço um homem que a alegria da salvação teve o seu ápice no momento mais difícil da sua vida. A alegria foi tão imensa. 2. O que está obstruindo a sua caminhada em santidade? Talvez esteja faltando sobriedade para você ver com clareza as verdades acerca da graça que já recebeu e que ainda há de se consumar. 3. Quem sabe você tenha perdido a expectativa pela glória futura. Às vezes antes de sair para o trabalho pela manhã, a gente ora assim, né? Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Tomara que não dê tempo de chegar até o trabalho, que tu venha antes. A gente vive nessa expectativa. Você vive nessa expectativa, não vive? Segundo ponto, para que possamos viver em santidade, evitem a conformidade com o mundo, ou seja, lutem para permanecerem santos. Versículos 14 a 16. Por questão de tempo não vou ler. Pedro expõe 3 pontos nesses versículos do 14 ao 16. Primeiro, uma advertência. Segundo, uma exortação. E terceiro, uma confirmação. 3 pontos nesses 3 versículos. A advertência: não se conformem com o mundo, não se ajustem ao modus vivendi do mundo. Como filhos da obediência, diz ele no versículo 14, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Veja só, antes de vocês crerem no Evangelho, vocês eram dominados por paixões diversas. Antes, esta época passada, Pedro identifica como tempo de ignorância, Paulo identifica como morte espiritual. Vocês são exortados a serem diferentes, não vos amoldeis.
Irmãos, na verdade, todo cristão é um não conformista, se ele for um verdadeiro cristão. Por que não conformista? Porque ele não é moldado. Conformar é ser colocado numa forma e ficar igual àquilo que você foi colocado ali, né? Nós somos não conformistas. Todo esse sistema do mundo, nós olhamos para ele e não é o meu. E ele começa o versículo 14, como filhos da obediência. Obediência, presta atenção, obediência não é esperado de estranhos aqui em 1 de Pedro e em toda a Escritura, mas de filhos. Então Pedro chama eles de filhos da obediência. Você percebeu que o seu filho se parece muito com você? E se for fazer um exame de DNA, aí é filho mesmo. Ora, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos da obediência a Deus. Então ele diz, não vos amoldeis. Eu acho impressionante como os conceitos humanos têm entorpecido a mente dos cristãos. Não é dos de fora, os de fora já vivem aí mesmo. Esse é o status quo, é a norma deles. Mas os cristãos têm sido entorpecidos, perderam a sobriedade. Em completa insensatez, alguns se dizendo cristãos, ousam colocar em pé de igualdade a cultura e a palavra de Deus. Não, nós devemos fazer assim porque todos estão fazendo. Veja, nós já evoluímos. Meu irmão, eles dizem assim, agora nós estamos num estado de um novo normal. O novo normal que aconteceu lá com Adão. Caiu da fé. O novo normal, pecadores, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Esse é o novo normal. Aconteceu lá. Não é agora que existe um novo normal. Então Pedro coloca um imperativo aqui no versículo 14. Não se amoldem a estas coisas. Isso era como vocês viviam no passado. E aí ele diz assim, como é que eu chamo a vida de vocês no passado? Pedro falando, não brigue comigo. Pedro falando, ignorantes. Isso que vocês eram no passado. Aí algumas pessoas querem voltar à ignorância. Algumas aplicações aqui. Você tem se mantido em sua posição como filho da obediência ou tem retornado às velhas paixões? Irmãos, retornar às velhas práticas é o indício de que a sua caminhada em santidade está comprometida, de modo que é tempo de voltar à sobriedade. Segunda aplicação aqui. Você tem se apropriado destes conceitos cujas bases são culturais e não bíblicas? Se este for o seu caso, meu irmão, só um milagre. Só um milagre. Porque se tem coisa que tira alguém do caminho da santidade, é se amoldar aos padrões do mundo. Só um milagre. A exortação do versículo 15. Em conformidade com aquele que vos chamou, sejam vocês também santos. A santidade de Deus revela a sua pureza absoluta, o que significa que Ele, Deus, nele não há pecado algum. Ele não pode sequer ser influenciado pelo pecado, e a santidade de Deus destrói o pecado. Então Pedro conclama seus leitores para que sejam imitadores de Deus. E Jesus também fez isso lá em Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Pedro assevera, tornai-vos santos. Nesse ponto, é importante enfatizar os dois aspectos da santificação. Ou seja, se por um lado, nós podemos falar de uma santidade que foi adquirida por nós, uma posição nossa diante de Deus, porque já fomos lavados no sangue de Jesus. Então Deus olha para nós como homens e mulheres santos.
sem pecado. Por outro lado, ela é vista como algo a ser alcançado, palmilhado, caminhado progressivamente. E nesse caso, na nossa caminhada, nós já lemos o texto lá, né? No versículo 1 lá, na santificação do Espírito, ou seja, nesse caminhar nosso em santidade, ele é marcado pela presença do Espírito Santo santificador em nós. Por último, Pedro lança a mão das Escrituras, então, caminhando para a nossa conclusão, para dar sustentação aos seus argumentos. Está no versículo 16, né? Versículo 16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro imita o Senhor Jesus aqui. Vocês lembram quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? O que é que Jesus usou como arma contra Satanás? Está escrito. Jesus usou isso. Jesus não usou a cultura, né? Jesus usou isso aqui, Bíblia, Escritura. Então Pedro faz a mesma coisa aqui. Vocês têm que ser santos, diz ele no versículo 16, porque Deus é santo. Então ele usa a escritura de Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45, Levítico 11, 44 e 45, é disso que Pedro lança a mão. Aliás, Levítico, de todos os livros da Bíblia, é o que tem mais o vocábulo santo, nenhum se compara a Levítico. Então, olha o que está escrito lá, versículo 44, Levítico 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos congregareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Que argumento? Alguém poderia contrariar o apóstolo Pedro com esse tipo de fundamento? Não, né? Concluindo, hoje nós examinamos em 1 de Pedro, de que santidade recebida como graça de Deus é santidade para ser vivida na graça de Deus. Repito, santidade recebida da graça de Deus é santidade para ser vivida na graça de Deus. Como? Guardados pelo poder de Deus. Capítulo 1, versículo 5. Nesse sentido, duas ações são importantíssimas. Primeira, livrando-se de tudo que possa atrapalhar a nossa caminhada em santidade, depositamos toda a nossa confiança na graça de Deus, de posse do que nós já temos: eleição, regeneração, santificação, perdão de pecados, perdoados, lavados no sangue de Jesus. Nós fixamos a nossa perspectiva no que haveremos de ser a consumação da salvação em nós, glorificação. Segundo, evitando a conformidade com o mundo, nós lutamos para permanecermos em santidade. E irmãos, para nós a santidade aqui nesta vida necessariamente não termina com o perdão dos nossos pecados. Você deve ter percebido isso, né? Não termina ali, não. Mas começa com uma vida de oposição ativa contra o pecado e manter-se nessa posição até o fim. Não há dúvida de que este caminho é apertado. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam esse caminho. Isso me faz lembrar do antigo pastor Manuel. Eu tinha 2 anos quando comecei a conviver com esse querido pastor, já falecido há muito tempo, né? Eu já tenho quase 80, então ele já foi há muito tempo.
ele ia ao barbeiro, e lá sempre tinha um cidadão de determinada religião que ficava provocando ele. Um dia ele falou e disse assim para o pastor Manuel: e ademais, pastor, eu quero dizer que eu pertenço à maior igreja do mundo, a igreja tal, tal, tal e tal. O pastor disse para o barbeiro assim: com licença, levantou: meus pêsames, Jesus disse que a porta é estreita e poucos são que acertam ela. O sujeito estava todo orgulhoso. Você percebeu como o apóstolo Pedro foi muito além do que uma santidade externa? Jesus falou contra os fariseus sobre essa santidade de capa. Pedro foi muito mais profundo, de modo que nós devemos refletir se o que nós temos vivido diante dos homens é de igual modo aprovado diante de Deus. Os homens veem o exterior, mas Deus conhece o nosso interior. Que Cristo em Deus nos abençoe, fortalecendo a nossa caminhada em santidade. Amém.